Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 13/6/2025, 13 de junho de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para quem gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Gêmeos, do dia 27/5/2025, a lua ainda em Capricórnio, ainda fazendo uma oposição a Mercúrio em Câncer, e depois, no decorrer do dia, ela sai dessa oposição e ela fica numa situação de lua solta, que a gente chama, alguns falam também lua feral, quer dizer, aqui na relação do mapa do dia, ela não faz aspectos com nenhum planeta, com nenhuma posição do mapa assim mais forte. Mas lá para as 17, 18 horas, horário de Brasília, ela começa a fazer um trígono com Urano em Touro. Então, lua cheia em Capricórnio é interessante no emocional, no sentimental, vivenciar de uma maneira bem cheia, bem forte, bem intensa, a paciência, a calma, a responsabilidade, a maturidade, o respeito, as estruturas, os limites com relação a esse emocional e a esse sentimental para não vivenciar o contrário, sobretudo no que pensa, no que fala, no que escuta, no que lê, no que escreve, percebe? Então, se for conversar alguma coisa com alguém, ver se realmente vale a pena conversar. Se for escutar, se não valer a pena escutar, assim, tenha paciência, entendeu? E saia, como diz a música, brasileirinho, deixando o outro falando sozinho, na elegância, no respeito, na educação, entendeu? O outro nem percebe que ele está ali falando sozinho, percebe? Então, deixa ali, porque de repente aquela conversa não está com nada, é uma conversa de gente que não tem estrutura, não tem respeito, não tem responsabilidade, não tem maturidade, entende? Principalmente com alguns aspectos que está rolando aqui, que eu vou falar agora mesmo. Então, presta atenção muito nessa história da comunicação. A lunação é de Gêmeos. Então, desde o início dela, do dia 27/5, a força é com relação às comunicações, a falar, a escutar, a ler, a escrever, entende? A pensar, a conversa com os outros e consigo mesma, consigo mesmo. Então vai com calma, vai com paciência, vai com responsabilidade, vai com maturidade. Nós estamos no planeta Terra, entende? Aqui é um lugar que, infelizmente, o lado não saudável de tudo prevalece, as pessoas entendem que é por aí mesmo, a grande maioria, né? Então, para quem está naquele grupo do 0,5% que eu falo, dos encarnados aqui nesse planeta, que busca o caminho da responsabilidade, do respeito, da honestidade, da ética, entende? Dos valores verdadeiros, não só dos valores da matéria, do mundo mundano, mas os valores da espiritualidade, da alma, e vive aqui de acordo com esses valores, que fica tudo mais difícil para quem, para esse 0,5%, né? Que eu falo aqui dos 8 bilhões de pessoas encarnadas, isso aí vai dar 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas é um número grande, mas perto de 8 bi é quase que insignificante. Então, para essas pessoas, mais ainda, tomar cuidado, porque a grande maioria está no contrário, entendeu? Eles entendem que mentir faz parte de viver aqui, é um caminho que se justifica,
ser desonesto, ser corrupto, corromper, ser corrompido, subornar, ser subornado, percebe? Então a gente está vendo aí as pessoas mentindo na cara de juiz, né? E está vendo também juízes indo por esses caminhos da desonestidade e da mentira, entende? Corroborando com os desonestos, com os mentirosos, com os que corrompem, com os que subornam, entende? Então, como é que vive nesse mundo? Ó, Lua em Capricórnio, vive na sua estrutura, cria a sua estrutura emocional, entende? Como nós estamos num coletivo, é o planeta Terra, coletivo dos encarnados, o coletivo do mundo mundano e também o coletivo da espiritualidade, do invisível, relaciona com o lado saudável do mundo, entende? O que a gente puder colaborar com o mundo dessa maneira saudável, honesta e ética, com responsabilidade, com respeito, com maturidade, a gente colabora. Mas no que não puder colaborar, paciência, entendeu? Paciência. Capricórnio, paciência. Valores do mundo dos signos de elemento terra. Paciência, praticidade, pragmatismo. Entende? E Capricórnio é cardinal, quer dizer, tome uma ação, uma atitude nesse sentido. Entende? E aí com as falas, com as comunicações, todas elas que eu já mencionei aqui, vai com calma, vai com respeito, vai com responsabilidade, principalmente porque nós estamos vivenciando até o dia 20 de junho uma quadratura muito poderosa, que pode até ser perigosa, que é de Marte em Leão com Urano em Touro. Então é uma quadratura assim, Marte é que traz a faísca, acende o pavio. Urano as revoluções, as rebeldias, as revoltas, entende? A alta tecnologia, as explosões, percebe? Os conflitos dos coletivos, da coletividade. O planeta é um coletivo e uma coletividade. É um coletivo, a coletividade maior. Mas dentro dos coletivos menores, dentro desse coletivo maior, pode surgir essas intrigas, explosões, agressões, violências, imposições de entendimentos, a alta tecnologia aí dando tilt, entende? Todas elas, por exemplo, o mundo da informática, as IAs, olha aí a história de ontem, do avião que de repente subiu e um minuto e meio depois, caiu. Aquele avião ali, aquilo ali é alta tecnologia, entende? E aí alguns estão falando que é problema de circuito do elétrico, outros estão falando que é problema de combustível sujo, entende? Combustível de má qualidade, então não dá impulso, não dá força para fazer as explosões. A turbina desses aviões é alta tecnologia, o avião todo é alta tecnologia. E um minuto e meio depois caiu o avião, né? Ainda bateu em prédios ali, quer dizer, só do povo da aeronave, mais de 240 pessoas, mas uma pessoa sobreviveu, quer dizer, o inusitado é Urano. Entende? Como que disso tudo uma pessoa sai ali viva e ainda conta a história. Parece que pulou do avião, não sei como é que é a história do pulou, mas faz parte dessa quadratura que o inusitado também acontece. Marte está em Leão. Então está falando da confiança, da autoconfiança, da autoafirmação, da autoconfiança, autoafirmação, da criação, da confiança em si mesmo, da criatividade, entende? Das crianças. E Marte rege Áries. Então, o eu, a primeira pessoa. E é o corregente de Escorpião. Morte, transformação, transmutação, regeneração. Então, assim, nessa quadratura, nesse desafio, está falando muito desse eu, dos incômodos que as pessoas estão sentindo
com elas mesmas, em função de alguma coisa, em função do coletivo, em função dos grupos, em função das mudanças que querem promover. Urano são essas mudanças que querem promover as reviravoltas, as revoluções, as revoltas, as rebeldias e, para o lado bacana, as revoluções que levam para a evolução. Então, as contrariedades coletivas e pessoais, individuais, está tudo aqui. E aí, como é que dá conta disso? Que é uma quadratura, é um ângulo de 90 graus, muito difícil para a pessoa, para o indivíduo, e muito difícil para a coletividade. Olha para essa dificuldade, no que olha já é a cura, e busca entender como é que vai resolver isso. Entende? Porque quando a Lua entrar em Aquário, aí já vai estar, no emocional, no sentimental, de acordo com o Urano que está participando. Urano rege Aquário, que está participando aqui dessa quadratura. Percebe? Então, fica pedindo uma atenção maior ainda. Entende? Então, lá para as 17, 18 horas, horário de Brasília, quando essa Lua já estiver ali no final de Capricórnio, fazendo um trígono com Urano em Touro, e aí já vai dar condições de perceber assim, emocionalmente, sentimentalmente, de uma maneira calma e paciente, que mudanças que de repente podem ser desenvolvidas, olhar para elas e buscar o caminho dessas mudanças com calma. E aí a Lua vai entrar em Aquário depois. Então, vai pedir mais flexibilidade, entende? Mais consciência superior, que eu falo aqui, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, pela alma da pessoa, pelo espírito da pessoa, entende? E aí promover isso aí. Então até o dia 20 é bom ir conectar com essa energia que é muito poderosa para produzir, mas ir com muita cautela, com muita paciência, com muita calma, porque os ânimos estão assim exaltados. Nos lugares que já tem conflitos, os perigos aumentam, entende? E nos lugares que já tem conflitos, se alguém quiser fazer uma bobagem aí, onde eu estou falando é onde tem guerra, em termos de astrologia mundial, onde tem os países, os lugares estão tendo grandes conflitos armados, né? E os países estão ali muito conflitantes entre si. Se alguém fizer uma bobagem, vai colocar o planeta numa situação assim mais delicada do que já está. Entende? Então, se algum outro país aí resolver fazer uma bobagem aí não vou falar de que lado nem nada, né? Olhem vocês aí para vocês terem os entendimentos próprios, porque aqui eu busco uma leitura imparcial, apesar de ter as minhas opiniões pessoais, né? Mas aqui estou fazendo uma leitura coletiva. Mas se algum país aí resolver ir por um caminho de uma atitude aí, mais violenta do que as próprias violências que já estão acontecendo, a situação no planeta fica mais delicada do que já está, bastante mais delicada do que já está. E aí sabe lá que caminho. Eu estou acreditando que nós estamos tendo uma proteção maior aí para coisas muito piores não acontecer. Entende? Porque já tinha tudo para já estar acontecendo. Mas sabe lá aí até que ponto que eles estão falando. Bom, até aqui a gente desce. E esse até aqui, o que pode gerar para o planeta, para a humanidade. Entende? Então é muito interessante aí prestar atenção no individual, no coletivo, os coletivos, as ONGs, esses coletivos todos, se tem discórdia, se tem assunto para ser resolvido, vai com calma, porque se qualquer faísca a coisa explode e é de uma hora para outra, é inesperado, é abrupto. Entende? Da mesma maneira que a iluminação é súbita, entende? A escuridão também é. Então,
interessante observar aí esse momento, aí, sobretudo até o dia 20 de junho. Tá? Mas aí depois outras coisas vão acontecendo aí, onde a gente vai falando no decorrer do dia a dia. Quiser saber mais, procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, para entender como está acontecendo isso no seu mapa, tá certo? Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem para agendar uma consulta e ficar sabendo como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente e via web, online, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, os estudos do mapa, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através da astrologia aqui, que é esse conhecimento eterno, milenar, lindo e maravilhoso. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Até mais. Fique em paz. Tchau.